quem está no Instagram, já estamos na segunda parte da live, a gente vai retornando. Então, na primeira parte, nós pegamos o gancho da Kátia aqui no Instagram, quando ela falou que nós não somos árvores, né? E aí eu entendi, né, que a gente não é obrigado a ficar plantado num lugar só. Então, é isso mesmo, gente. A gente pode mudar, se a gente quiser. Aqui no Facebook a Rita comentou que está assistindo, a Wanda também comentou que está assistindo. Pessoal que chegou no Instagram, se quiser ir clicando no coraçãozinho aqui, isso ajuda a chegar mais rápido a segunda parte da live para quem estava assistindo até agora, tá? Isso nos ajuda também. Então, nós não somos obrigados a ficar num único lugar. A gente pode mudar, se a gente quiser, para que a gente não fique alienado no trabalho, tá bom? Agora, também não significa que você tenha que mudar o tempo todo. Às vezes a mudança não é quanto à profissão, quanto à carreira, quanto ao trabalho. Às vezes é só uma mudança de perspectiva. É só uma forma da gente ver diferente. A Vitória está falando aqui, meu marido Carlos Eduardo está assistindo comigo também. Legal, Vic, que bom. Abraço para o Carlos Eduardo também. Acho que a gente se vê hoje à noite, né? No culto. Não sei, né? Talvez. Agora tem esse negócio de fazer inscrição para o culto, né? Bom, eu vou estar lá. A gente vai se ver de um jeito ou de outro. Né? Simone também chegando aqui. Então, gente, às vezes uma mudança de perspectiva. Você olhar a sua atividade profissional, o seu emprego, a sua carreira com outros olhos. Legal, nós vamos nos ver. Às vezes é uma forma da gente poder compreender as coisas de uma outra maneira e a gente se sente bem, se sente feliz, se sente abençoado, porque na verdade toda carreira, toda profissão, todo trabalho, ele tem os seus percalços. Lembra que a gente falou no encontro anterior, né, dos cardos e abrolhos, né, que são os espinhos, os ramos espinhosos aí que a gente vai ter que enfrentar na vida? Ou seja, às vezes a gente está insatisfeito com o trabalho porque o trabalho paga mal. Esse é um grande problema, né? Porque se você ganha pouco, você não consegue pagar todas as contas e realizar tudo o que você quer. Então, você não é obrigado a ficar num trabalho mal remunerado. Você pode buscar uma aspiração melhor, que pode ser dentro do mesmo trabalho da mesma empresa ou não. Às vezes uma promoção já te ajuda. Às vezes mudar de cargo já ajuda. Às vezes mudar de carreira é necessário. Então, ganhar mal pode ser um espinho. Um ambiente de trabalho pesado pode ser um espinho. As relações humanas podem ser uma sobrecarga física de trabalho, pode ser. Mas enfim, às vezes nem é isso. Às vezes é a nossa expectativa a respeito daquilo. Hoje, nós vivemos aí uma era em que a tecnologia da informação melhorou muito a nossa vida. Melhorou a vida dos cidadãos, melhorou do trabalhador. A internet nos ajudou muito nisso. Mas veja, gente, ainda assim, se a gente não tomar cuidado, a gente vai viver uma vida mais despersonalizada aí no trabalho. Então, é uma questão de ajuste e há caminhos para isso. E a gente se sente muito bem. Como é que a gente pode resolver isso, gente? E aí, mais alguns minutinhos a gente está encerrando aqui, tá? Para isso, a melhor maneira de nós termos uma vida boa no nosso trabalho, de maneira em que o trabalho ele continue sendo carregado de sentido, é fazer a melhor escolha. Ou seja, como é que nós vamos encontrar equilíbrio e ter uma atividade que verdadeiramente faça sentido? Primeira coisa, vamos lá, antigamente, e aí a gente precisa olhar qual o sentido maior de tudo, né? Antigamente, uma pessoa ela tinha a sua identidade baseada naquilo que já fazia parte do ser integrante dela desde pequena. Ou seja, na geração dos nossos pais, dos nossos avós, a pessoa ela era reconhecida como ser filho de fulano, ser filho de ciclano. Esse é o filho do Zé, é o filho do Francisco, é a filha da Maria, e etc, etc. Ou então, ela era moradora de um determinado bairro. O Leonardo lá da Coab.
A Thaís, lá da Vila São Pedro. Em cidade pequena isso funciona melhor do que em São Paulo, né? Mas enfim, né? Cada um de nós tem a nossa história. Ou então, você trabalhava em um determinado lugar e a pessoa conhecia você pela sua religião. Ah, é o fulano lá da paróquia tal, ou é o ciclano lá da igreja presbiteriana, e assim por diante. Então a gente tinha uma identidade. Ou então ainda, né? Ah, era o Leonardo. Sabe o Leonardo, aquele palmeirense? É um time de futebol que a gente torce, né? Ou torcia e tudo mais. A Carol está falando aqui no Facebook que ela trabalha no mesmo condomínio desde a época da faculdade, há 19 anos. E é isso aí, né? Às vezes você vai fazer a vida toda a mesma atividade no mesmo local e está tudo bem. Se isso te preenche de sentido, por que mudar? Né? Então cada um de nós tem que entender o que faz mais sentido para a gente e se realizar naquilo que está fazendo ou buscar aquilo que nos realiza e está tudo bem. Então, a nossa identidade antes era definida por isso. Só que, já há algumas décadas, a nossa identidade ela é muito mais definida pelo status do emprego que a gente tem. Então é muito comum você conhecer uma pessoa e conversar com alguém e daqui a pouco você perguntar para ela: e aí, o que você faz? Onde você trabalha? Não é assim, gente? Ou estou falando alguma bobagem? Não é assim. Geralmente a gente conhece alguém, conhece uma pessoa nova, ou mesmo alguém que você já conhece, você fala assim: ah, aquele lá é o fulano, ele trabalha lá na empresa tal. Ou é o ciclano, ele é advogado. Ou ela é médica. Ou ele tem a empresa tal. E às vezes, né, quando a gente está falando isso, a gente até dá uma carregada de importância, né, dizendo assim: ó, aquele lá é a fulana. Você viu a fulana? Ela é médica lá do Albert Einstein. Olha só. Olha, aquele é o ciclano. Jogador de futebol. Olha o Leonardo, ele é pastor lá da igreja presbiteriana. Ó. E aí a gente dá aquela carregada, né? Falando da importância. E se o trabalho daquela pessoa não tem muito status, você fala assim: é o fulano lá, trabalho lá na loja lá e tal. É justo, pessoal, a gente definir a nossa vida apenas por isso? Não, não é justo. Mas uma vez que as relações humanas elas têm também essa característica, como que a gente também pode fazer a melhor escolha? Primeiro, nós já falamos disso, né? Olha para o seu trabalho com carinho. Olha para a tua carreira, olha para a tua profissão, olha para o teu emprego, olha para a tua empresa como um presente de Deus. Porque todo trabalho é um presente de Deus, uma dádiva de Deus, uma expressão da sua capacidade criadora de cultura, de cuidar da criação, de se realizar, de ganhar o seu dinheiro, de desfrutar do seu trabalho, etc, etc. Agora, como a gente já brincou aqui, parafraseando mais uma vez o exemplo da nossa amiga Kátia, né? Que nós não somos uma árvore, significa que se nós tivermos a opção, nós podemos e devemos procurar algo que a gente realiza bem. Lembra que nós temos os nossos talentos, os nossos dons, as nossas possibilidades para entregar para Deus? Então, se a gente puder fazer isso com excelência, vamos fazer. E se a gente tiver condições de encontrar uma atividade em que os nossos dons e os nossos talentos possam ser melhor aproveitados, ok. Eu já usei aqui o meu exemplo, né? Que quando eu comecei na vida profissional, eu trabalhava na indústria, eu me considerava um bom profissional, sabia fazer, mas eu era infeliz com aquilo. Então eu fazia, mas eu não encontrava muita realização, porque vocês vejam, vocês já perceberam que eu gosto de conversar, que eu gosto de falar sobre a vida humana, que eu gosto de falar sobre emoções, que eu gosto de falar sobre tudo isso. E aí eu estava numa linha de produção, trabalhando e conversando, de vez em quando encarregado passava e falava assim: ó, tá falando muito. Eu falava: não, mas eu estou dando conta aqui do trabalho. Aí ele dizia assim: não, eu sei que você dá conta, só que você está falando demais e você está atrapalhando os outros colegas. Talvez você vai dar conta, mas o seu outro colega não vai dar conta. Aí eu ficava quietinho.
Passava uma meia hora, uns 40 minutos, gente, eu tava que eu não me aguentava mais, porque eu queria conversar, eu queria falar, e era um negócio. Então, muito cedo eu já percebi que não era minha vocação, não era minha praia, né? Que eu tinha que canalizar o meu dom, minhas energias, a minha forma de ser, numa outra atividade em que eu seria talvez mais útil e que eu me realizaria mais. Então, Deus me deu o privilégio de ter a opção de mudar, de ir para uma outra área. E nunca é tarde, ok? Então, naquele lugar, talvez, possivelmente, se eu continuasse ali naquela empresa ou naquela atividade, eu ia encontrar um caminho, e há dentro de uma empresa a possibilidade de você se realizar também fazendo isso, falando, ensinando, etc, etc. Ali naquele momento eu achei que não era a opção e eu fui para outros caminhos. Às vezes até há, dentro do mesmo lugar, dentro da mesma atividade onde você está. Ok? E aí então, esse é um caminho. Uma outra coisa que também pode nos preencher é buscar no nosso trabalho, seja ele qual for, algo que vai beneficiar outras pessoas. E isso é uma coisa muito pessoal, tá? Nem sempre a resposta vai ser clara, mas vale a pena perguntar se o que a gente faz melhora ou piora a vida das pessoas. Porque isso também dá uma medida do sentido que a gente vai ter. Então, o que você faz, o trabalho que você desenvolve, melhora ou piora a vida das pessoas? Eu sou muito feliz mesmo, porque eu encontro sentido no que eu faço. Eu sei que a minha atividade profissional, tanto no meu ministério quanto na área terapêutica, melhora a vida das pessoas. Quando eu prego o Evangelho, eu estou oferecendo a salvação em Cristo Jesus. Não tem melhora de vida do que essa. Quando eu atendo pessoas na área terapêutica, a pessoa está com depressão, está com crise, está com pânico, e ela deixa de ter essa crise, esse pânico, essa depressão. Então ela melhora. Então eu fico feliz por ter esse privilégio. Mas você não precisa ser um pastor ou um terapeuta para melhorar a vida das pessoas. Tudo que você faz com excelência, que chega de alguma forma a melhorar a vida de alguém, é bom, é útil e saudável. A Vitória está falando aqui, existe um desafio lançado pelos profissionais de TI que consiste em, ao conhecer novas pessoas, se apresentar sem citar sua profissão. O intuito é combater o burnout. Cara, que legal isso aí, hein? Bacana isso. E faz muito sentido, porque aqui o burnout, entre as coisas, trata-se do esgotamento profissional, que normalmente atinge pessoas que vivem intensas, imersas na vida profissional. Sim, Vi, e faz muito sentido, e eu vou falar de caso próprio, tá? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu cheguei em burnout. Não sei se você conhece essa história, mas eu já fiz uma live, inclusive, com o Michael Arruda sobre isso, e contei um pouco da minha história, que eu adoeci justamente por causa dessa questão profissional. Porque o burnout é uma doença que 95% dos casos, ela é advinda do estresse profissional. E essa iniciativa é bem bacana. Ajuda, porque a pessoa não fica tão preocupada com aquela pressão toda de querer se mostrar na sua profissão ou mostrar o status que ela tem. Ela é um ser humano, antes de ser qualquer outra coisa. Legal, obrigado aí pelo comentário, que faz muito sentido mesmo. Então, gente, quando a nossa atividade ela pode melhorar a vida das pessoas, por exemplo, esse exemplo que a Vitória citou aí, né? Quando a gente encontra, por exemplo, alguém dentro de uma área como essa do TI, que lança esse desafio, o trabalho dela já está em si trazendo benefício para a vida de outras pessoas. Porque ajuda a tirar a carga, ajuda a tirar o peso, ajuda a realizar novas coisas. E aí a pessoa não vai adoecer. Então eu acredito que cada um de nós, dentro da nossa atividade profissional, faz alguma coisa que você faz no seu trabalho, ela é positiva para melhorar a vida de outras pessoas, inclusive a sua vida. Faz sentido, gente? Se alguém tiver algum exemplo aí do que você faz ou do que você vivencia, você pode comentar
tanto aqui no Facebook quanto no Instagram, porque ajuda a exemplificar para outras pessoas e trazer luz. Tá bom? Se você quiser comentar, como a Vicky comentou aqui, fica à vontade. Isso vai nos ajudar e eu vou citando aqui. Tá? Por fim, gente, o trabalho ele alcança mais sentido quando ele não beneficia apenas a mim e a minha família, mas beneficia o nosso campo de trabalho em geral. Ou seja, não é só servir a comunidade, embora isso seja importante, né? Mas como algo que vai beneficiar todos de uma maneira geral. Porque veja, eu posso, por exemplo, servir a minha comunidade só para satisfazer o meu ego. Eu sei que isso pode ser um pouco doloroso, mas é verdade. Tem muita gente que tem peso na consciência ou tem necessidade de satisfazer o seu ego e busca promoção social só para esse fim. Então, vai ter benefício? Vai ter benefício, mas é um benefício passageiro, porque vai ser uma barganha. Porque o dia que eu não tiver a contrapartida disso, eu deixo de contribuir. E aí, perde o sentido também. Ok? Então, eu quero concluir essa reflexão com o texto de Eclesiastes 3,13, que diz que importante é desfrutar do trabalho, que o trabalho é um presente de Deus. E Eclesiastes 3,22 diz assim: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ou seja, Eclesiastes nos ensina isso, né? Que Eclesiastes 4, 5 e 6. Não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Então, no final das contas, gente, como o trabalho ele nos traz sentido? Ou como ele recupera o seu sentido? Se eu trabalhar apenas para acumular dinheiro, ou para fazer uma carreira, ou para satisfazer as minhas ambições profissionais, o trabalho vai perder o sentido. Não porque o dinheiro não seja importante, não porque a carreira não seja importante, não é nada disso. É que esse vai ser o único propósito. E aí eu não vou ter tempo para desfrutar dos frutos do trabalho. Eu vou ganhar dinheiro para quê, afinal de contas? Só para ter uma conta gorda no banco? Eu preciso do dinheiro para desfrutar, para poder comer bem com a minha família, para poder construir talvez uma casa, comprar um apartamento, para poder viajar com minha esposa, com os meus filhos. É para isso que o dinheiro serve. Para pagar as nossas contas e nos levar onde a gente quer ir. Um pouco de dinheiro a mais, ou muito dinheiro a mais, cada um sabe o que faz sentido para si, né? Eu não vou dizer para você que ter muito dinheiro não é bom, porque eu não seria verdadeiro comigo mesmo. Tá? É bom, desde que você não seja escravo do seu dinheiro. Ok? Agora, é bom desde que eu aproveite meu dinheiro. Por quê? Porque uma hora eu vou morrer e eu não vou levar o dinheiro para o caixão. Faz sentido? Então, é bom, desde que a gente desfrute. O Eclesiastes também diz que é tolo aquele que acha que vai desfrutar da ociosidade. Ele está usando uma expressão bem corriqueira para dizer assim, ó, quem não trabalha achando que com isso vai poder descansar e desfrutar é tolo, porque ele não vai ter recursos para desfrutar. Ele não vai ter sentido para desfrutar da sua vida. Ok? Então, qual é a via média aí? A via média é trabalhar, é investir o seu melhor e, no final das contas, poder aprender a desfrutar do seu trabalho. E aí entra em tudo aquilo que a gente já falou aí em outros momentos, né? Você precisa trabalhar e precisa descansar. Você precisa ganhar dinheiro e saber gastar o seu dinheiro. Você precisa investir tempo no trabalho, mas precisa investir tempo também na sua família, em si mesmo, nas suas emoções, no seu descanso, na sua realização, na sua vida, no seu lar. E aí talvez você olhe para mim agora e fale assim, me dá a fórmula disso. Gente, não existe fórmula matemática para isso. Existe vivência, existe fé, existe relacionamento com Deus. Quando Deus, em Cristo Jesus, se torna o centro da sua existência,
Deus começa a te dar os toques, começa a mostrar os caminhos. E aí então a gente vai mediando tudo isso. Olha para os seus valores, olhe para a sua vida, olhe para aquilo que é mais importante para você. E lembre-se que muitas vezes aquilo que é mais importante para você está do seu lado. É o seu marido, é a sua esposa, são os seus filhos. É para eles. E para você, quando você olha no espelho, e você é muito importante. Você não pode doar a sua vida só para todos e não viver a sua vida também. Quando a gente encontra o meio termo, a gente olha para Cristo e vê que Deus nos amou e nos salvou para que a gente possa ter essa vida plena. Então o trabalho ele encontra um sentido. Cada um no seu contexto, cada um com a sua realidade, cada um com os seus dons, mas o trabalho ele se torna uma bênção na nossa vida. Amém, pessoal? Tudo bem? A Rita comentando no Facebook. Senhor, que eu possa ser um vaso de bênçãos no meu trabalho. Com 30 anos de trabalho, sinto a resposta. Poxa, Rita, que bênção. Que bom, fico muito feliz. Que Ele continue te abençoando e que você continue sendo bênção. Amém? O Natanael está aqui no Instagram dando joia. Tá tudo bem, fez sentido. Ok, gente? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer fazer mais uma pergunta? Nós já estamos encerrando, que nós temos aqui no Facebook já imediatamente a Escola Bíblica Dominical Infantil. Daqui a pouquinho as crianças vão estar aí já acompanhando e a gente vai estar acompanhando também junto com elas. Ok? Podemos encerrar? Tudo bem? Se alguém quiser fazer mais algum comentário, senão a gente encerra. Muito bem, gente. Então nós estamos encerrando. Nós vamos finalizar aqui. Nós queremos agradecer a todos aqueles que nos acompanharam aqui e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um grande abraço e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir, e Ele vai nos permitir, em nome de Jesus.